Olá, nesse vídeo vamos dar continuidade à preparação do modelo para a documentação, mostrando como configurar as fases e filtros no modelo. As fases e filtros contribuem para um maior controle e facilitam a obtenção de quantitativos por etapas do projeto. Por exemplo, além do quantitativo geral, podemos criar quantitativos para a estrutura principal do galpão e para a estrutura do mezanino, e para facilitar a seleção das peças no modelo, criamos as fases e os filtros. Com o modelo aberto no tecla, na aba Gerenciar, conseguimos acessar o gerenciador de fases, ou através do atalho Ctrl+H. Na janela Gerenciador de fases, conseguimos visualizar as fases configuradas, o seu número, nome e eventuais comentários. Quando deixamos para atribuir a fase nas etapas finais do projeto, todos os elementos do modelo terão sido atribuídos à fase 1. Ao lado direito da janela, em fase, por meio do botão Configurar corrente, conseguimos definir uma fase selecionada como a atual, marcando-a com o ícone @ na coluna atual. Assim, ao adicionarmos um elemento no modelo, ele será incluído nesta fase. Além disso, conseguimos adicionar ou apagar fases e travar ou destravar objetos no modelo. Para facilitar a visualização dos objetos no modelo ao selecionarmos as fases, podemos alterar o modo de renderização para mostrar somente as peças selecionadas, por meio dos atalhos Ctrl+5 e Shift+5. Em Selecionar, ao selecionarmos um elemento no modelo, conseguimos verificar a sua fase em fases por objeto. Ou então, podemos selecionar a fase no gerenciador de fases, e clicar em Objetos por fase, para visualizarmos no modelo todos os elementos contidos nessa fase. Em Objetos, conseguimos modificar a fase de um objeto selecionado no modelo, selecionando a fase desejada no gerenciador de fases, e clicando no botão Modificar fase. Podemos então adicionar uma segunda fase e alterar o seu nome para mezanino. Com a fase selecionada no gerenciador de fases, podemos selecionar os elementos do mezanino e clicar no botão Modificar fase, para os atribuirmos à segunda fase. Após modificarmos as fases, é importante verificar se tanto peças como conjuntos encontram-se na mesma fase. Além da opção de verificar objetos por fase, nas informações da peça, conseguimos visualizar na parte superior da janela a fase do conjunto e da peça. Por isso, ao selecionarmos as peças para modificarmos a sua fase, devemos verificar o tipo de seleção que estamos utilizando. Uma vez que temos as fases definidas, além da possibilidade de filtrar o modelo com as características dos elementos, como o nome de perfis, materiais, entre outros, também conseguimos filtrar ou representar o modelo por fases. Ao acessarmos as propriedades da vista, clicando-se duas vezes sobre a área de trabalho. Em Representação, é possível alterar a cor e a transparência com que os objetos do modelo estão representados. Por padrão, todos os objetos são classificados em cor por classe, e sem transparência. Mas podemos alterar sua cor e a transparência conforme desejarmos. Em cor, podemos escolher uma das cores disponíveis, uma nova cor, cor por fase, entre outros, e ao clicarmos em Modificar vamos visualizar as alterações no modelo. Ao escolhermos a cor por fase, o tecla Structure determina as cores para cada fase conforme a sua sequência de cores. Por exemplo, a cor 1 no tecla é cinza, e a 2 é vermelha. Se adicionarmos uma terceira fase, e a marcarmos como corrente, ao inserirmos uma peça no modelo, ela será na cor verde, e assim por diante. Além da possibilidade de alterar a cor dos elementos na visualização, podemos configurar filtros de seleção por meio do ícone de filtros na barra de ferramentas inferior do tecla Structures, ou por meio do atalho Ctrl+G.
Na janela de filtros de seleção, existem alguns tipos de filtros pré-configurados, e por padrão, já vem carregado o filtro Standard. Para definirmos um filtro para selecionarmos apenas as colunas no modelo, devemos primeiramente definir o tipo do objeto necessário, como por exemplo um objeto do tipo peça, e posteriormente, definir o tipo de peça como coluna. Em valor, é possível tanto selecionar a peça desejada no modelo, quanto digitar o nome atribuído ao elemento. Ao configurarmos o objeto e a peça, devemos verificar a condição e, ou. Ao deixarmos essa opção em branco, o tecla Structures assume a condição e, que para este caso está correta, pois se definirmos como ou, ao selecionarmos o modelo ele selecionará todas as peças existentes no modelo. Também podemos definir mais de um tipo de peça no mesmo filtro, por meio da opção Selecionar múltiplos objetos. E após a seleção, clicar com o botão central do mouse, ou escrever ambos os nomes separados por um espaço. No mesmo filtro, também podemos definir materiais, classe, fase, entre outros. Uma vez que configuramos o filtro no modelo, nas setas do canto superior direito da janela, podemos definir em quais áreas de interesse do projeto, no modelo, no desenho, e no organizador, desejamos que ele esteja disponível. Em modelo, temos a opção de habilitar o filtro para o filtro de vista. Disponível em grupos de objetos na janela de propriedades da vista. Para o filtro de seleção, que é a janela na qual configuramos o filtro. E para a representação de objetos, no botão Grupo de Objetos da janela de representação, na qual definimos anteriormente a visualização dos objetos por cor. Os filtros de vista e representação trabalham juntos para configurar o que será mostrado na tela. Enquanto o filtro de seleção configura o que conseguimos selecionar no modelo. Por exemplo, na janela de filtro de seleção, podemos acrescentar uma nova linha, abaixo da linha que determina a seleção de peças com o valor coluna no campo de nome. E em valor, vamos escrever pilar. Vamos acrescentar parênteses no começo da segunda linha e no final da terceira linha, para definirmos que a coluna e o pilar são objetos do tipo peça. Em e, ou, na segunda linha, vamos definir a condição como ou. Dessa forma, estaremos filtrando objetos que sejam do tipo peça, e, que possuam um nome coluna, ou, pilar. Em tipo de filtro, vamos habilitar todas as opções de filtro para o modelo. Podemos salvar o filtro com o nome, colunas ou pilares, e acessar a janela Filtro de Vista novamente. Na lista Salvar, Carregar, podemos procurar pelo filtro que acabamos de salvar, e ao clicarmos em Modificar, iremos visualizar apenas as peças definidas no filtro. Na janela Representação de Objetos, podemos alterar a cor do modelo considerando o filtro de colunas e pilares. Vamos adicionar uma nova linha, e na linha superior, vamos configurar a exceção. Em Grupo de Objetos, vamos selecionar o filtro que criamos, e alterar a cor para vermelho. Na segunda linha, vamos alterar a cor do restante dos elementos para cinza. Ao clicarmos em Modificar, todos os objetos com o nome coluna ou pilar aparecerão na cor vermelha, e os demais elementos na cor cinza. Na janela Filtro de Seleção, em Salvar, Carregar, existem filtros pré-configurados para as fases 1, 2, 3 e 4. Ao selecionarmos o filtro Fase 1, podemos visualizar que foram definidos objetos do tipo peça, ligações, grupos de parafusos e armadura, que pertencem à fase 1. Uma vez que configuramos as fases e os filtros, em lista,
podemos gerar relatórios de materiais, selecionando apenas as peças da fase 1 ou 2, facilmente. Bom, esse vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.